Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui com esse vídeo para falar um pouquinho com vocês a respeito da diferença entre um relacionamento com brasileiro e um relacionamento com inglês. Primeiro de tudo, quero deixar aqui bem claro que eu não sou dona da verdade e as diferenças que eu vou falar aqui são coisas que eu notei e que não existe regra, tá? Não existe uma coisa assim que é isso e pronto. A gente sabe que existem várias exceções e eu não tô aqui pra falar mal de brasileiro. Então, se você é homem, tá aqui, parou nesse vídeo aqui, não saia desse vídeo porque eu não vou meter o pau em brasileiro. Continua aqui no vídeo e fique até o final, porque também eu vou falar o que brasileiro e inglês têm em comum. Então vamos lá, vamos começar com a primeira diferença entre brasileiro e inglês. A primeira diferença é os ciúmes. Eu tinha feito um vídeo com o Alex aqui, a gente respondendo algumas perguntas de quem é mais ciumento e tal. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui o card desse vídeo. E a gente chegou à conclusão, né, eu sendo brasileira, ele sendo inglês, e a gente estando num relacionamento, a gente chegou à conclusão de que todo mundo é ciumento, todo mundo tem ciúmes. A partir do momento que você gosta de alguém, você vai se importar, você vai ter ciúmes. Então assim, quem tem mais ciúmes, brasileiro ou inglês? Os dois têm ciúmes. Você estando num relacionamento com brasileiro, você vai perceber que brasileiro demonstra mais ciúmes, demonstra mais assim cuidado nesse aspecto. Em inglês, eles sentem, mas eles não demonstram. Então eles sempre vão segurar esse sentimento. Vai parecer que até não tem ciúmes. Às vezes você vai achar que nem gosta de você, mas não é isso, é a cultura, eles não demonstram. Então, às vezes eles estão morrendo de ciúmes, mas eles vão se controlar ali e não vão demonstrar. Então essa é a primeira diferença. O brasileiro demonstra mais ciúmes do que o inglês. A segunda diferença, pegando o gancho da primeira, que é o ciúmes, é que em inglês eles não demonstram muito sentimentos e afeição em público. Eles são mais reservados, né? E pra eles não é muito comum você ficar beijando de língua na boca ou ficar tendo assim carícias assim em frente das pessoas, mesmo que sejam pessoas que você não conhece. Então, assim, no transporte público, na rua, numa loja, num restaurante, num pub, num bar, você não vai ver ingleses demonstrando muito afeto, carícias, beijos de língua. Você não vai ver muito isso, tá? E como eu disse no começo do vídeo, gente, isso não é uma regra, existem exceções. Pode ser que você veja, mas não é, assim, uma coisa comum. Então, os ingleses, eles não demonstram muito afeto em público. Já o brasileiro, né, nós brasileiros e o homem brasileiro, ele demonstra mais afeto em público, né? A gente não tem esse problema de ficar demonstrando afeto, de carícias, de beijo, de beijar na boca. A gente não vê problema nisso. Não tô falando que inglês vê problema, mas eles não se sentem confortáveis com uma situação como essa. Eu lembro que quando eu comecei a namorar o Alex, eu tava ainda entendendo isso. E eu lembro que eu ia abraçar ele, nada muito demais, mas eu ia abraçar ele, eu ficava beijando ele no rosto, eu até queria dar selinho, ele ficava meio assim. Aí a gente conversou, perguntei pra ele, e aí ele me explicou, e aí eu comecei a reparar e perceber que realmente pra eles, assim, é desconfortável, porque eles acham que ali em público não é o momento, o ambiente pra ter esse tipo de carícias, ficar mostrando, sabe? Eles se reservam mais para um momento mais a dois, para poder ter mais esse tipo de contato. Então, é uma questão também quando você começa a namorar alguém de outra cultura, é você entender a cultura da pessoa, você conversar e aí os dois entrarem num consenso. Hoje o Alex, ele é muito mais carinhoso em público do que no começo. Mas ainda assim eu respeito ele, eu espero na verdade ele tomar a iniciativa de me abraçar, de me dar um beijo. Senão eu não forço a barra, porque eu sei que pra ele é desconfortável, não é da cultura dele, ele não tá acostumado. Então vai também de entender a cultura, de entender como a pessoa se sente. Então tem que conversar, tem que entender e tem que estar com a mente aberta. A terceira diferença é uma coisa que muita gente pergunta. É você falar que você namora gringo e as pessoas, uma das primeiras perguntas é essa. Qual que é a higiene? Tem muita diferença na higiene? Eles tomam banho? Como é que é? Bom, gente, como vocês sabem, a Inglaterra é um país frio, que a maior parte do ano é frio e é muito frio. Levando em consideração que no Brasil é sempre muito calor na maior parte do ano, então a gente acaba tomando mais banho, porque a gente sua mais, a gente precisa tomar mais banho. Então geralmente a gente toma um banho quando acorda, a gente toma um banho no almoço,
a gente toma um banho antes de dormir, então vai uns 3 banhos aí no dia, né, no Brasil. É comum, normal, porque é um país quente. Aqui na Inglaterra, porque é muito frio, você não tem necessidade de tomar tantos banhos assim, né, você continua se sentindo limpo. Então, o que acontece? Eles tomam banho uma vez por dia. Alguns pode-se dizer que tomam banho, às vezes tem dia que nem toma banho. Por exemplo, o Alex, ele toma um banho por dia, né? E aí quando ele faz exercício físico, essas coisas, ele vai tomar um segundo banho. Mas normalmente é um banho por dia. Se você estiver namorando o inglês, você vai perceber que ele vai tomar um banho por dia. De novo, quero deixar bem claro aqui que isso não é uma regra, tá? Existem exceções. Então pode ser que você fale assim pra mim aqui no comentário: ah, Bruna, mas eu tô namorando um inglês e ele toma bastante banho. Não tô colocando como regra, eu tô dizendo como que normalmente funciona, tá, gente? Então vamos sempre pensar nisso. Não é uma regra, o que eu tô falando aqui não é uma verdade absoluta, mas é algo comum. A quarta diferença entre brasileiro e inglês é que aqui a questão de pagar a conta quando você sai num encontro ou quando você tá namorando, aqui é muito comum eles dividirem a conta. Aqui é uma cultura muito feminista, onde eles levam em consideração a igualdade entre homem e mulher. Então, toda essa cultura feminista e essa questão de igualdade, de tratar a mulher como igual, eles trazem também para esse momento, a hora de pagar a conta. Eles acreditam que também tem que ser tratado igual. Então, o homem vai pagar metade, a mulher vai pagar a outra metade. É claro que em algumas situações, por exemplo, o seu aniversário, uma data comemorativa, ele quer te fazer um agrado, ele vai pagar para você. Mas normalmente é dividido as contas. No Brasil, os brasileiros, eles têm essa questão, né, de eu sou cavalheiro, não, eu sou o homem, eu vou pagar. O que eu acho muito legal, não tô julgando nenhuma, não tô dizendo que existe certo ou errado. Tô falando aqui a diferença cultural. E aqui, geralmente, as mulheres brasileiras vêm pra cá, começam a sair, a ir em encontros com ingleses, e elas começam a reclamar ou perceber que o inglês não paga conta. Mas é por conta dessa mentalidade e dessa cultura de que eles tratam sempre a mulher de igual para igual. Então, eles dividem a conta. A quinta diferença entre relacionamento de brasileiro com o inglês, a diferença entre os dois, é que eu notei que os ingleses, eles, independente de quanto tempo ele tá namorando, independente se ele já casou, tá morando junto, tá num relacionamento super sério, eles sempre vão ter a vida social deles, a vida pessoal deles acontecendo. E o que eu noto no Brasil, na maioria dos casos, tá? Não é uma regra, na maioria dos casos, eu noto no Brasil que quando você começa a namorar, né, ali os dois, tanto a mulher quanto o homem, independente, homem com homem, mulher com mulher, independente, mas assim, o casal, eles tendem a fazer as coisas tudo junto. Aí os amigos viram os mesmos amigos, sair vai sair juntos, sair num bar com os amigos pra beber, normalmente leva a namorada, marca tudo assim junto, faz tudo junto. Se quiser, sei lá, ir no cinema sozinho, não pode, tem que levar a namorada. Então eu percebi que aqui é mais comum. Tanto as inglesas, né, as mulheres inglesas, quanto os homens ingleses, eles têm a vida deles, pessoal, os amigos deles, e saem com os amigos, sem o parceiro, normal, eles têm a vida deles, não necessariamente tem que levar sempre a namorada ou o namorado junto. Então essa é uma diferença que eu vejo, assim, bastante, e que eu também já vi muito brasileiro, tanto homem quanto mulher, né, mulher brasileira, homem brasileiro, reclamar quando se relaciona com o inglês, reclamar que eles fazem muitas coisas assim e deixa a gente pra trás. Mas não é isso. Eu acho que dentro da cultura deles é normal você ter sua vida, e eu acho que isso é muito importante, você ter ainda sua vida pessoal, sua vida social acontecendo, né? Independente do seu parceiro. Eles têm também as coisas que eles fazem com os parceiros, as atividades, mas também tem suas próprias atividades, suas próprias coisas acontecendo. A sexta e última diferença que eu posso trazer aqui pra vocês, contar pra vocês, entre brasileiro e inglês, é que eu vejo que os ingleses, eles se tornam independentes dos pais mais cedo. Então é muito comum aqui você conhecer ingleses com 22, 23 anos que já não moram mais com os pais, que já tem seu próprio lugar, que já tá ali, né, galgando ali uma carreira e tem seu próprio lugar e não tá morando mais com os pais.
Então, isso é muito comum aqui. E eu sei que no Brasil, por vários fatores, social, econômico, é muito comum você conhecer homens com 30, 35 anos, às vezes até 40 anos, ainda morando com os pais, né? E cada um tem a sua justificativa, o seu motivo, que é totalmente compreensível. Mas aqui na Inglaterra não é muito comum. Para eles é até estranho um homem de 35 anos pra cima dizer que ainda mora com os pais. Não é comum. É a diferença que eu vejo aí da cultura, mas isso também agrega muitas outras coisas. A gente tem muita, eu acho que no Brasil a gente tem muita influência da cultura italiana, e a gente vê que na Itália isso é muito comum também. Muitas famílias tradicionais acabam até construindo casas do lado dos pais para morar sempre perto, sempre juntos. Então, assim, isso vai além. Então, não tô julgando, tô trazendo aqui a diferença cultural pra gente ver a influência que o Brasil tem, assim, da Itália e a forma como no Brasil algumas coisas acontecem dessa maneira, por conta também de muitos outros fatores econômicos, por exemplo. A gente sabe que no Brasil é muito mais difícil conquistar casa própria ou manter um aluguel, né? Tem muitas diferenças aí econômicas também que acabam influenciando nisso. Essas são as diferenças que pra mim, assim, foram super pontos principais que eu consegui notar, né, na diferença de me relacionar com brasileiros e me relacionar com o inglês. É claro que essa é uma opinião minha, pessoal, não tô dizendo que aqui eu tenho a verdade absoluta, pode ser muito diferente. Se você souber de alguma outra diferença que você notou, que você namorou um brasileiro, namorou um inglês, e você viu, assim, que você sentiu que eu não falei aqui, deixa nos comentários, vou adorar ler. E agora eu quero falar pra vocês o que eles têm em comum. E é uma coisa só que, assim, é indiscutível. O que os homens brasileiros e os homens ingleses têm em comum? Gente, o que eles têm em comum é o futebol. Inglês é apaixonado por futebol, igual brasileiro. Não sei se vocês sabem, mas a Inglaterra quem criou o futebol. E eles são alucinados, apaixonados com futebol. Eu vejo o Alex, assim, ele tem futebol com o pessoal do trabalho, ele tem futebol com o pessoal, com os amigos dele de infância, ele tem futebol com um time aí que ele conseguiu, que ele tá jogando por diversão. Ele é apaixonado com futebol desde criança, ele faz coleção de camiseta de futebol desde que ele era criança. Eu vejo eles discutindo, apaixonados por futebol, igual brasileiro. Eles combinam de sair pra ir assistir um jogo num bar. Eles são super fissurados em futebol, igual brasileiro, então não tem diferença nenhuma, é igualzinho. São apaixonados com futebol desde criança. E uma coisa muito interessante é que quando eu fiquei solteira e eu comecei a ir em encontros, em dates, toda vez que eu falava que eu era brasileira, a primeira pergunta que eu recebia era sobre o futebol no Brasil, qual era o jogador que eu mais gostava, que eu mais admirava, e aí eles começavam a falar sobre o futebol do Brasil, quais eram os jogadores que eles mais gostavam, e aí sempre eles falam do Ronaldo, que eles são apaixonados pelo Ronaldo. Você não acha um inglês que não ame o Ronaldo, todos amam o Ronaldo, sempre vão falar do Ronaldo, do jogador Ronaldo, o fenômeno. E eles sempre, assim, falam apaixonados sobre o futebol no Brasil e o futebol daqui da Inglaterra. São apaixonados, pra eles vivem futebol. Todos os homens aqui, maioria deles, quase 90%, vai ser apaixonado por futebol, igualzinho os homens do Brasil. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seus comentários aqui, deixe seu like no meu vídeo, que me ajuda muito a divulgar o meu canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acione o sininho pra você sempre receber as notificações dos meus vídeos. E a gente se vê de novo por aqui. Beijo, tchau!